Olá pessoal, saudações cristãs, professor Rony Kozer. É um prazer me reencontrar com você aqui em mais uma das nossas disciplinas do curso básico de teologia, agora trabalhando aí a disciplina de ética cristã. Neste primeiro vídeo, ou nesta primeira videoaula da disciplina ética cristã, nós vamos trabalhar o que é a ética, vamos entender o sentido da palavra ética e o que é a disciplina em si, e vamos pensar também a ética cristã, já que nós podemos falar de éticas específicas, sendo a ética cristã uma dessas éticas. Então a minha preocupação é primeiro definir o que é ética, conceituar o que é ética, então na sequência falar da ética cristã. Eu não poderia falar da ética cristã sem primeiro apontar aí as bases da própria disciplina. É importante falar também aqui rapidamente que a disciplina ética, a esta altura do nosso curso, aqui no nosso curso básico de teologia, é muito importante que ela esteja, que ela apareça, e eu tive a preocupação de não postergar essa disciplina muito para frente na nossa matriz curricular, porque é importante que já no começo dos seus estudos teológicos você tenha contato com a disciplina ética. Em alguns cursos de nível superior, inclusive, você já estuda a ética no primeiro semestre, no primeiro período. Então eu tive essa preocupação de também aqui no curso básico não fazer diferente, de modo que já no início do curso você pudesse ter contato com a disciplina. Então a ética ela está presente em diversas áreas, em diversos cursos e não poderia ser diferente na teologia. A ética é uma disciplina altamente prática, não é apenas teórica, ou seja, nós não estamos trabalhando uma disciplina que está mais no campo da teoria, isso acontece com algumas disciplinas na área de humanas, mas no caso da ética nós estamos pensando uma disciplina que é também altamente prática. E mais especificamente a ética cristã, ela eu diria é um chamado à prática. Então a gente fala de teoria e praxis, né? A gente fala de conceito e vida e ação concreta no mundo em que vivemos. Antes de avançar aqui nesta primeira videoaula aqui da nossa disciplina de ética, eu quero convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito no canal do Instituto Crer e Ser. Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho, seja você aluno, não aluno, a sua inscrição aqui no canal é muito importante para nos ajudar a crescer. Quero aproveitar também e convidar você a visitar a nossa página no Facebook e também a navegar pelo site aqui, o site no site, do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser, onde você vai encontrar conteúdos disponíveis gratuitamente para que você possa desfrutar desses conteúdos, acessá-los, lê-los. Nós temos aí artigos que você poderá ler e explorar esse material que a gente aqui com alegria coloca à sua disposição através do site, ok? Muito bem, nós vamos então avançar aqui na nossa primeira videoaula e nesse primeiro momento, nesse primeiro tópico, você vai poder acompanhar comigo. Eu coloco aí um texto falando sobre ética. E já começo dizendo que a ética, sem dúvida alguma, ela pode ser definida de maneiras diferentes, por diferentes autores, e isso só evidencia, na verdade, o quão amplo é o assunto ética, ou o quão ampla é a disciplina ética, né, e ela está presente em diversas áreas de conhecimento, filosofia, sociologia, ciência política, teologia, como é o nosso caso aqui, e por aí vai. Então ela é uma palavra que é definida de diferentes maneiras por diferentes autores e ela também é usada em vários ramos, né? A gente fala da ética pública, a gente fala da ética política, a ética do direito, nós poderíamos falar da ética também, a ética deontológica, como é chamada, aquela talvez seja uma expressão mais genérica para falar da ética aplicada ao campo das profissões. E você percebe realmente que as categorias profissionais elas têm os seus códigos de ética particulares. Isso é muito interessante. Vou dar um exemplo simples, rápido, objetivo. Você certamente nunca, numa consulta, por mais chateado que você estivesse com o médico que lhe atendeu ou com a médica que lhe atendeu anteriormente, você dificilmente ouviu um médico falando mal de outro médico. Então eles têm um código de ética muito interessante e isso é típico das diversas profissões. Então a gente está falando isso está muito no campo da ética deontológica, que fala justamente da ética nas profissões. Então a ética é um assunto muito amplo, é um assunto muito vasto. Mais adiante eu vou escrever, e você pode acompanhar comigo aí, que a palavra ética vem do grego ethos e significa disposição, costume, hábito. Vem de uma raiz que significa estábulo, um lugar para cavalos. Não estranhe isso, ok?
A gente, quando estuda línguas, você aprende a respeito das etimologias, mas você conhece também outras formas de estudo da língua que analisam fatos específicos a respeito de uma determinada língua, como é o caso, por exemplo, da semântica, que estuda a mudança de sentido que os termos vão sofrendo ao longo do tempo. Então é o caso, um exemplo aqui da palavra ethos, que originalmente significa algo que não parece evocar muito a ideia que tem hoje, né? A ideia que assume hoje, pensando aí ethos como lugar da vida, né? O lugar onde você está. Então até tem uma certa correlação, mas parece até um pouco ofensivo, né? Poxa, um lugar para cavalos. Então é claro que o sentido mudou, foi assumindo uma nova conotação, e a palavra ética hoje ela está muito atrelada à questão do ser, de quem somos, de como nos conduzimos, de como nos portamos, dos nossos hábitos. A palavra ética, por mais que haja uma distinção, e essa discussão inclusive ela é muito interessante na filosofia, na teologia, essa distinção entre a palavra ética e a palavra moral, o que é ética, o que é moral, e às vezes até é difícil você distinguir a diferença entre um termo e outro, mas o fato é que as duas palavras estão correlacionadas, elas têm uma relação muito importante para que justamente se entenda o que é a ética e qual a finalidade da disciplina. No ponto 2, aqui desta nossa videoaula, eu coloco alguns exemplos de posicionamentos éticos, e quem trabalha muito bem essa questão é o Dr. Norman Geisler, um teólogo norte-americano muito conhecido, que inclusive faleceu agora neste ano de 2019. Eu até escrevi um texto comentando a respeito do Dr. Geisler, das suas contribuições e particularmente do quanto a sua obra me marcou, e inclusive a nossa fala foi citada até na mundialmente conhecida revista Christianity Today. E é interessante que o Geisler, no seu livro, que é um clássico inclusive da ética cristã, o seu livro intitulado Ética Cristã, até o nome da obra inclusive, ele vai colocar alguns posicionamentos éticos que existem. É claro, ele não é o único autor cristão que trabalha essa questão, mas é uma excelente obra, particularmente a melhor que eu conheço, que trabalha a questão dos posicionamentos éticos. E aí nós temos o antinomismo, nós temos o situacionismo, nós temos o generalismo, e há outras, evidentemente, há outras posições éticas que nós poderíamos elencar para você aqui. No material didático que você tem à sua disposição, e eu estou falando aqui com você, estou olhando justamente aqui no material didático, eu vou apresentar algumas dessas posições aí, ou melhor, essas posições que eu acabei de citar, perdão, no caso o antinomismo, o situacionismo e o generalismo. O antinomismo ele se caracteriza pela não aceitação de leis e normas como fontes para um padrão ético. Por mais paradoxal que isso possa parecer, mas o fato é que o antinomismo é uma posição ética que rejeita normas, que rejeita leis. Tá? Há outras posições, perceba que eu estou, inclusive, nós temos uma outra posição até bem parecida com o antinomismo. Aqui eu estou destacando 3 para comentar. O Geisler vai trabalhar essas posições lá na obra dele, Ética Cristã. Mas veja, a ideia da ética como uma forma de proceder, como uma forma de procedimento, como uma forma de agir no mundo. Né? Então você vê que até o antinomismo ele é considerado um posicionamento ético. Aí você fala, mas Rony, não é ético desrespeitar as leis ou não respeitar as leis, né? Ou não adotar as leis. Mas não é ético porque nós temos um padrão de comportamento que entende que as leis devem ser observadas, devem ser respeitadas, ou seja, a nossa ética, ou seja, o nosso modo de proceder, o nosso modo de se conduzir, ele considera isso relevante, importante, necessário para o bem-estar da sociedade. Mas aí você tem outros posicionamentos que não deixa de ser um posicionamento ético, no caso o antinomismo, que entende que não. Nós temos o situacionismo, e aí eu trago uma fala do teólogo pentecostal Altair Germano. Ele explica que, de modo contrário, aquilo que a palavra situacionismo possa parecer subentender, ela não é usada aqui para representar uma ética completamente sem normas. Tá? Conforme um de seus proponentes mais vigorosos, ele está falando aí do Joseph Fletcher, o situacionismo está localizado entre os extremos do legalismo e do antinomismo. Os antinomistas não têm lei, e os legalistas têm leis para tudo. E o situacionismo só tem uma lei, a lei do amor. Um fim amoroso justifica qualquer meio. Essa é uma frase, atenção entre aspas agora,
um fim amoroso justifica qualquer meio. Então essa é uma frase, na verdade, usada para, de certo modo, aí, definir o que é o situacionismo. Depois, na terceira posição ética que nós destacamos, está o generalismo. Já o generalismo fica em outra extremidade do exagero. Se o antinomismo procura dispensar normas e leis, para a ética, o generalismo prega que há regras, normas e leis gerais, mas não universais. Esse posicionamento ético ele deve ser muito bem observado para que seja entendido, que ele pode dar margem aí para muita incompreensão. O que os generalistas estão concluindo é que o que deve ser posto na balança são os resultados. Uma frase que identifica esse posicionamento é: os fins justificam os meios. É a filosofia de Nicolau Maquiavel, famoso Nicolau Maquiavel. O generalismo acaba sendo relativista em sua filosofia, pois o certo e o errado irão depender dos resultados que serão gerados para o indivíduo. Naturalmente, o posicionamento ético ou a ética cristã, fica melhor, né? Vamos falar assim, a ética cristã, ela tem naturalmente problemas com esse posicionamento. E por falar, né, em ética cristã, no terceiro ponto aqui desta nossa videoaula, eu trago uma definição dos fundamentos da ética cristã, o que é, na verdade, a ética cristã. A ética cristã ela pode ser definida como um conjunto de valores que devem reger, ou seja, devem orientar o comportamento cristão. Por isso, a ética cristã deverá ser encarada pelo cristão como um conjunto de valores oferecidos pela palavra de Deus e que devem nortear a sua vida. É claro que aqui, como alguém que trabalha, como alguém que pesquisa hermenêutica e exegese, eu entendo que você tem determinadas especificidades do Sitzenleben da Bíblia, ou seja, do lugar da vida, né? Expressão alemã que significa basicamente isso. Olha como é que parece com ética. Ou seja, esse lugar vivencial que geram os textos bíblicos. É claro que a gente precisa ter um cuidado, porque nem tudo que está ali pode ser trazido para nós hoje como norma, como conduta ética. Tá? Aliás, existe uma discussão, inclusive, muito interessante entre exegetas a respeito das epístolas, e a discussão é até que ponto determinados preceitos que ali estão devem ser trazidos para nós hoje. Então essa é uma discussão muito importante, inclusive, diga-se de passagem, porque você tem ali, na verdade, uma reflexão sobre o que é contemporâneo para nós e o que não é, né? O que é aplicável para nós e o que não é. E você tem muitos problemas, inclusive em algumas denominações, que acabam assumindo posturas muitas vezes excludentes, preconceituosas, por interpretar incorretamente, né? Incorretamente determinadas passagens da Bíblia e usar aquilo como dogma, como fundamento para determinadas práticas de usos e costumes. Então a gente naturalmente precisa ter cuidado com isso, tá? Inclusive dando lugar até a absurdos, como alguns casos que nós temos aí na internet, documentados na internet, vamos dizer assim. Então a ética cristã, ela não é um fardo, a ética cristã não é um conjunto de leis mórbidas, tipo faça isso, faça aquilo, não. A ética cristã, a nossa proposta nesse trabalho, a nossa proposta nesse vídeo, é pensar a ética cristã como um modus vivendi que agrada a Deus, e que é bênção para nós, que é salutar para a nossa vida, que é saudável para a vida do ser humano. Eu sei que na psicanálise, na filosofia, existe uma reflexão muito interessante, uma discussão muito interessante sobre os impulsos que existem no ser humano, e hoje a gente convive com uma ética muito relativista que nos incentiva a dar vazão a tudo isso, mas a ética cristã, e o próprio Freud, inclusive, há uma comparação que Freud faz muito interessante com o ego. Ele vai dizer que ele compara com o cavaleiro montado no cavalo. Ele vai dizer que o nosso ego é o cavalo e nós somos os cavaleiros, ou seja, nós controlamos, ou nós devemos controlar esse possante animal que é o nosso ego. Então faz muito sentido, e a ética cristã pensada dessa forma, ela deixa de ser, na verdade, um fardo, um peso morto, um conjunto mórbido de regras, longe disso. A ética cristã passa a ser pensada, na verdade, como um modo de vida que agrada a Deus, que gera saúde para nós, espiritual, emocional, e que traz resultados muito satisfatórios para a vida, para a sociedade, gerando cidadãos melhores para a sociedade na qual eles mesmos estão inseridos. E aí nós encontramos fundamentos
bíblicos para a ética cristã. Tá? Quero dizer aqui que eu estou dialogando, mantendo um diálogo muito estreito aqui com a obra do teólogo pentecostal Elinaldo Renovato de Lima, no seu livro Ética Cristã, editado, publicado pela CPAD. É uma outra obra que eu também quero aqui recomendar para você. Não deixe de adquirir este livro, ele inclusive foi parte da minha pesquisa bibliográfica para produzir o material didático que você tem à sua disposição. Então, o pastor Elinaldo ele vai falar sobre os fundamentos da ética cristã. E o fundamento principal, sobretudo, numa perspectiva geral, claro, é a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus, como disse anteriormente, ainda que nós entendamos que há certos limites para a aplicação de determinados conceitos que na Bíblia estão. Mas a Bíblia contém sim, ela tem sim, muito material que é aplicável a nós hoje, que é perfeitamente possível de nós trazermos para a nossa realidade e vivermos, e que nós entendemos que esses ensinamentos são supraculturais, são atemporais e são para a nossa vida hoje, falam ao homem contemporâneo hoje. O pastor Elinaldo ele alista alguns fundamentos da ética cristã, alguns princípios, ele desdobra esses princípios, e o primeiro que ele vai citar é o princípio da fé, dizendo que tudo que nós vamos fazer deve ser por fé. E aí ele cita Paulo, né? O que não é feito por fé é pecado. O segundo princípio, ou segundo fundamento, vamos colocar assim, é o princípio da licitude e da conveniência. É aquele velho ditado que é verdadeiro. Existem coisas que você faz que pode até não ser pecado, né? mas não é conveniente, não é lícito fazer. Isso acontece muito na política, né? Às vezes o determinado político ele age de maneira que o que ele está fazendo, de certo modo, ou por que não dizer, na verdade, o que ele está fazendo não está fora da lei. E aí quando ele é interpelado, ele diz assim, não, isso é legal, isso está na lei, eu posso fazer, mas não é moral. Né? Essa lambança que a gente vê hoje, por exemplo, com o dinheiro público, e por mais que em alguns momentos isso seja permissível do ponto de vista legal, esteja dentro da lei, mas a gente sabe que existem abusos que são cometidos e esses abusos são amparados por esses aspectos legais. Mas a gente sabe que não é moral. É legal, mas não é moral. Então veja, são brechas que existem na lei, na legislação, e que inclusive são muitas vezes criticadas, e é basicamente isso que acontece também na vida cristã. Então tem coisas que você até pode fazer, mas você precisa se perguntar, é lícito? É conveniente? São perguntas que devem nortear o viver do cristão. O terceiro princípio é o princípio da licitude e da edificação. É lícito? Se é lícito, isso vai edificar, vai trazer edificação para mim e para aqueles que estão próximos a mim? Um quarto princípio é o princípio da glorificação a Deus. O que eu vou fazer glorifica a Deus, exalta a Deus? O quinto princípio é o princípio da ação em nome de Jesus. Em outras palavras, o que o autor está dizendo, ele está mais uma vez se reportando à palavra de Deus, e nós temos lá o ensino de que tudo aquilo que a gente vai fazer deve ser feito em nome do Senhor, ou seja, sob a autoridade de Jesus, sob a autoridade do nome de Jesus. E o sexto princípio é o princípio de fazer para o Senhor. É claro que há coisas que nós fazemos que não são para o Senhor, que não podem ser para o Senhor. Então, se nós pensarmos dessa forma, com certeza isso vai gerar no nosso comportamento um reflexo muito salutar, um reflexo muito produtivo ou contributivo, eu diria, e levando-nos para o real segmento de Cristo, né? Conduzindo-nos à real vida, praxis cristã. Como conclusão, nós dizemos aí que, no sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante àquela questão da definição ali das duas palavras. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. O cristão, portanto, tem sua conduta ética e moral regida pela palavra de Deus, que é rica nesse assunto, como veremos mais adiante na nossa próxima videoaula, ok? Pessoal, nós estamos parando por aqui, fique conosco, assista a segunda videoaula, nós vamos dar continuidade e é importante que você assista todas as videoaulas na sua integralidade, uma após a outra, respeitando a sequência, porque eu vou construindo aqui as videoaulas de modo concatenado, sequencial, procurando manter certa sequência lógica, ok? Deus abençoe sua vida, me encontro com você na videoaula 2.